Hoje eu vou te mostrar a nova atualização do Minecraft para celular, a versão 1.21.20. Essa atualização trouxe várias correções de bugs, melhorias de desempenho e otimizações que deixam o jogo mais estável no Android. Além disso, foram feitos ajustes nas Trial Chambers, melhorias nos controles touch e mudanças em animações, sons e partículas do jogo. Mesmo sendo uma atualização mais focada em qualidade de vida, ela melhora bastante a experiência geral do Minecraft Bedrock no celular. Se você joga Minecraft no Android, vale a pena testar essa nova versão. E se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. O link para baixar o Minecraft atualizado tá nos comentários, direto para Play Store.